Boa noite, nobre Cainita! É uma honra ter você em meus domínios. Eu sou Rodrigo Marajá e esse é o Alpha RPG, canal focado em Vampiro, a Idade das Trevas, primeira edição. Então galera, no vídeo de hoje a gente vai mudar um pouquinho essa sequência de vídeos que a gente tem feito a respeito dos clãs, né? Falamos sobre os Assamitas, os Brujah, os Gangrel, a gente vem falando e paramos, fizemos o último vídeo sobre o clã La Sombra. O que aconteceu? Essa semana, ao longo dessas semanas, eu tenho acompanhado a comunidade de Vampiro, a Idade das Trevas, de Vampiro à Máscara no Facebook, e muito engraçado que surgiram algumas questões bem interessantes e eu fiquei pensando, pô, eu preciso fazer um vídeo a respeito dessas situações. São perguntas bem bizarras, perguntas bem atípicas, estranhas. E eu fui anotando e fui pensando também em algumas questões que muitas das vezes o livro básico de regras não traz essas informações, né? Como por exemplo, um vampiro fica suado? Um vampiro precisa tomar banho? Estranho, né? Se uma grávida for transformada em vampiro, o que acontece? Um vampiro pode pegar alguma doença? Tipo assim, a estaca mata um vampiro? Como é feito o Diablerie realmente? Um vampiro pode beber sangue de um cadáver? Tipo assim, são N perguntas muito interessantes. Eu fui anotando e resolvi fazer esse vídeo aí para poder trazer mais informações para nossa comunidade. São cada pergunta, gente, que vocês vão morrer de rir. Por exemplo, um vampiro, se cortarem o braço fora dele, o que acontece? Nasce outro braço? O braço que caiu no chão vira cinza? Gente, o vídeo de hoje tá bem maneiro, tá bem engraçado. Espero que vocês curtam, tá? Eu tentei reunir o máximo de conteúdo bizarro e estranho, essas perguntas estranhas, esquisitas, e trazendo as respostas para vocês. Então é isso, já vai deixando logo o like, tá? Aproveita, se inscreva no canal, não deixa de se inscrever no canal, tá? Ative o sininho de notificações e aproveitem bem o vídeo, galera. Tá bem legal, tá bem interessante. Um abraço, tamo junto! Fala galera, chegou a hora da gente responder esse monte de pergunta bizarra e esquisita que tem assolado a nossa comunidade em relação aos vampiros. Então vamos lá, o que acontece se um vampiro perder um braço, uma perna, um dedo? O que acontece se cortarem isso fora? Então galera, de acordo com o livro, assim que o vampiro tem a sua mão cortada e por exemplo essa mão cai dentro de um rio, já era. Cortou um dedo e o dedo caiu da ponte, já era. Quando o vampiro curar o seu nível de vitalidade referente a esse ferimento, é como se o dedo começasse a renascer, a ser recriado. Então é bem interessante. Então toda vez que ele tiver um membro removido do seu corpo, nasce um membro novo. Vagarosamente, tá? Não é instantâneo, ele vai se reconstruindo e nasce novamente. Assim, existem casos particularmente de que essa cura de vitalidade é feita tão rapidamente que não é questão que o dedo ou o braço volte a crescer. Na verdade, ele não chega nem a tocar ao chão. Na hora que ele é cortado, é como se o sangue que fosse derramado daquele corte se reconstruísse e repuxasse novamente essa mão cortada para que ela se fixasse ao corpo. É legal demais. Assim, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, um assamita vem com uma faca e corta a mão de um toreador que está com a mão em cima da mesa, ele vai e corta a mão fora. Se esse toreador gastar ali o ponto de sangue para curar esse dano, para curar esse ferimento, nessa mesma cena, a mão não chega nem a tocar o chão. Na verdade, o próprio sangue refaz essa ligação, trazendo de volta a mão, fixando ela novamente ao punho. É legal demais, né? Se tiver no ar, no caso, a mão não chega nem a tocar ao chão. É como se ela se reconectasse automaticamente ao corpo. É meio repugnante, mas é legal pra caramba. Assim, como alguns vampiros conseguem realmente se reconectar, essas partes cortadas se tornam reconectadas ao próprio corpo bem rapidamente, tem informações de que alguns tizimices que adoram tortura, eles utilizam essa característica, essa situação para poder remover partes corporais das suas vítimas, né? Só que eles substituem incorretamente. Isso
Ele corta a mão do cara, na hora que a mão vai se reconectar, ele inverte, a mão fica invertida, as pernas ficam dobradas para trás. São várias bizarrices, né, que os mestres da modelagem, da moldagem tizimices sempre praticam. Assim, então se uma mão é cortada e essa mão não for reconectada ao corpo do vampiro, num determinado tempo, essa mão recém-cortada, né, ela simplesmente se transforma em cinza ou se transforma ali num sangue úmido. Vai depender da idade do vampiro que teve essa mão cortada, né? Se for um ancião, ela se desintegra na hora e se torna cinza imediatamente, né? O recrescimento de membros, é claro, né, galera, que não se aplica em casos de decapitação. Um vampiro decapitado é um vampiro que está morto, que conheceu realmente a morte final. Assim, uma outra pergunta bem interessante é: o que acontece se uma mulher grávida é transformada em vampiro? Assim, galera, muito provavelmente a gravidez termina imediatamente, tá? O que resulta num aborto. Mas dependendo do estágio de desenvolvimento do feto, algumas grávidas podem, em vez disso, em vez de abortar, simplesmente produzir filhos saudáveis, conhecidos como revenantes, tá? A gente vai ver um pouquinho mais para frente os detalhes dos revenantes, mas os revenantes são simplesmente carniçais que estão nessa condição de carniçais de forma hereditária, tá? A gente vai se aprofundar nisso um pouquinho mais para frente nos próximos vídeos. Tá. Muito menos comum, tá, do que o aborto ou do que os revenantes, o feto pode sim se transformar num vampiro, tá? Embora ele não continue a crescer. Nesse caso, ele continua sendo um morto-vivo e vira simplesmente uma monstruosidade estática, preso para sempre no útero da mãe, simplesmente tirando o sangue dela como se fosse um parasita. Ele consome um ponto de sangue a cada noite da própria mãe. Em casos particularmente bem desagradáveis, o feto vampiro chega a mastigar a saída do ventre da sua mãe, existindo, né? Ele nasce, ele simplesmente vai mordendo por dentro ali e nasce. Cara, é bem bizarro isso. E ele sai de dentro da barriga, aquela forma atrofiada, vil e subdesenvolvida, e fica vivo ali, enquanto os outros permitirem aquela aberração no meio da rua, cara. Caraca, é muito estranho isso, né? Mas é interessante, é muito interessante. Assim, uma outra pergunta: o que acontece se um vampiro sofrer um abraço misto? Isso acontece quando um vampiro é gerado por dois outros vampiros, isso os dois vampiros ou mais, né, sugam todo o sangue da vítima, e os dois vampiros dão também instantaneamente, né, juntos, sangue para essa nova cria, né? E na maioria das vezes esse tipo de situação, tá? Vampiro abraçado com sangue misto, na maioria das vezes gera um caitife, tá? Nos casos que envolvem vampiros de gerações significativamente um menor que o outro, a criança recém-criada geralmente exibe as características do membro que for de geração menor. Até que ponto vamos ver uma outra pergunta aqui, né? Até que ponto um corpo de um vampiro volta à sua forma original toda vez que ele dorme? Como os vampiros, galera, são criaturas atemporais, eles sempre retornam o mais próximo do estado em que eles foram abraçados. O que isso quer dizer? A gente deve considerar, óbvio, a quantidade de níveis de vitalidade que essa alteração danificou o personagem. Por exemplo, se a mudança não causa nenhum dano considerável, como se barbear, cortar o cabelo, de repente uma perfuração numa determinada parte do corpo, uma tatuagem, então simplesmente o corpo do vampiro elimina essa mudança durante o dia, durante o sono, tá? O cabelo simplesmente volta a crescer, a tinta da tatuagem sai, a pele expele, né, essa tinta dessa tatuagem, e simplesmente ele volta ao normal. Agora, se a mudança for suficiente para atingir níveis de dano realmente, como a gente falou agora há pouco, né, perder um braço, aí o vampiro volta somente à sua forma original, uma vez que esse dano é curado, tá? Dano agravado
mesmo quando curado, quase sempre deixa uma cicatriz. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas os vampiros ficam com cicatrizes sim, tá, galera? Os vampiros também, um outro detalhe, os vampiros, eles, além de sangue, eles possuem outros fluidos dentro do corpo, tá? Não é só sangue que tem dentro do corpo do vampiro. Eu não sei se vocês sabem, mas vampiros também têm saliva sim. A maioria dos líquidos no corpo de um vampiro, é claro que é substituída por sangue, mas muitos membros suam e choram esse sangue. Então, se um vampiro sua sim, ele sua sim, tá? Ele transpira sim gotículas mínimas de sangue. E se um vampiro vier a chorar, ele chora sangue, tá, galera? Agora, outros fluidos permanecem razoavelmente na forma original dentro do vampiro. Por exemplo, um vampiro possui saliva normal. Caso contrário, a boca do vampiro seria uma poça de sangue, né? Seria uma parada bizarra, né? Ele abriria a boca para falar, estaria cheio de sangue lá dentro. Então, os vampiros possuem saliva, sim. Assim como o líquido aquoso que tem dentro do globo ocular, tá, galera? Eles não são substituídos por sangue. Senão o olho do vampiro seria uma bola de sangue ao invés dessa parte branca e brilhosa. Então é claro que eles possuem outros líquidos que não sangue dentro do corpo. Eu não sei se vocês sabiam, mas muito cuidado, tá, galera? Porque obviamente os vampiros não possuem fluidos reprodutivos, tá? Eles não possuem espermatozoide, esse tipo de coisa. Quando até as vampiras gastam um ponto de sangue para se envolverem em relações sexuais, essa lubrificação das vampiras é simplesmente um sangue fino. E alguns vampiros também, para terem relações sexuais, eles gastam também um ponto de sangue para poder terem uma ereção. A gente vai falar um pouquinho sobre essas situações que envolvem o sangue. Vamos falar um pouquinho do sangue então. A VT, na terminologia dos vampiros, é simplesmente o sangue. O sangue é o que sustenta o corpo dos vampiros. Como o vampiro não produz o próprio sangue, portanto, essa é a razão pelo qual os vampiros retiram o sangue dos outros. Esse VT é a essência, é a energia primordial dos cainitas e também sua fonte de prazer incomensurável. A quantidade de sangue que um vampiro pode absorver em seu corpo, bem como o poder que ele pode drenar em pouco tempo, é determinado de acordo com a geração de cada vampiro. No entanto, uma coisa é bem verdadeira, tá, galera? Para todos os vampiros, seus corpos mortos-vivos usam uma pequena quantidade de sangue todas as noites, toda vez que ele desperta, toda vez que ele acorda. Um vampiro gasta um ponto de sangue toda vez que ele acorda. Quando o sangue se torna escasso, um vampiro se torna mais desumano e mais propenso a perder o controle, dando lugar à sua besta interior. Por isso que a fome, essa sede de sangue, realmente é uma coisa que o vampiro tem que estar sempre preocupado, sempre sanando, sempre exterminando essa sede de sangue, tá? Um vampiro não morreria se simplesmente ele tivesse faminto. Isso não acontece, ele não vai morrer por isso. Se um vampiro ficar completamente sem VT, sem sangue em seu sistema, por qualquer meio, ele entraria em um estado de inatividade mental e física conhecida como torpor. Tá? O sangue dos animais, galera, não é tão nutritivo quanto o sangue dos seres humanos. Embora um animal possa ter fisicamente um volume até mesmo maior de sangue que um homem, os vampiros tiram menos alimento desse sangue de animal. Nenhum sangue é tão nutritivo quanto o sangue fresco de um humano. Muitos vampiros até, galera, se recusam a beber sangue de cadáveres humanos, de bancos de sangue ou de uma reserva particular que o próprio vampiro tenha, de repente um pote de sangue em casa. Isso até desfaz o mito que algumas pessoas dizem que se um vampiro tomar sangue morto, isso é, sangue de um cadáver, isso faz mal ao vampiro. Não, simplesmente só não vai ser delicioso, não vai ser quente e não vai ser tão nutritivo, tá? Essa que é a verdade. De qualquer forma, o sangue de outros vampiros, principalmente dos anciões, é muito, muito mais potente e muito mais delicioso
que o sangue dos humanos. Realmente isso aqui é muito, muito legal. É assim, essencialmente os anciões têm muita reserva de sangue, tá? Não porque eles têm mais sangue, não é isso. É que na verdade o sangue dos anciões são mais concentrados em suas veias, tá? Uma outra observação aqui, galera, que a gente faz sobre sangue, tem que ter muito cuidado, tá? Porque se o seu personagem vampiro tomar o sangue de uma pessoa que esteja bêbada, automaticamente o seu personagem também vai ficar bêbado. Isso é uma questão que muita gente não sabe, tá? Mas é exatamente assim que acontece. Você bebeu um cara ali, foi numa taverna, tem um cara lá bêbado de vinho e você drenar o sangue desse cara, o seu personagem vai ficar bêbado também, tá? Um outro detalhe é que os vampiros não pegam doenças, tá? Não só em relação a sangue, como em relação a qualquer outro tipo de doença. O vampiro não pega a doença, mas ele pode servir sim como vetor, como transmissor. Isso é, se a pessoa de repente tem uma peste negra na Idade Média e um vampiro vai lá e se alimenta dela, e alguns quarteirões depois o vampiro vai e morde uma outra pessoa, ele pode transmitir essa peste negra de uma pessoa para outra, apesar do vampiro não ficar doente em relação a essa doença. Assim, galera, um outro detalhe que muita gente não sabe, o vampiro ele pode beber bem mais sangue do que o limite estabelecido na sua ficha, tá? Então, por exemplo, seu vampiro ele tem pontos de sangue 20, tem 20 pontos, e ele já tem 20 pontos e quer beber o sangue de uma outra pessoa, ou tá cometendo um diablerie. Então, é claro que não ultrapassa os 20 pontos de sangue, tá? Mas o vampiro continua bebendo sim, continua drenando todo o sangue da sua vítima, tá, galera? Isso é um detalhe bem interessante. A gente tem aqui outras situações referentes ao sangue. Por exemplo, o sangue, o ponto de sangue, ele pode ser gasto para curar ferimentos, tá? Ele restaura os níveis de vitalidade. Ele pode restaurar os membros amputados, como nós vimos agora há pouco. A gente estava falando agora em relação a relações sexuais, né, entre vampiros. E é um caso muito interessante, até que apareceu naquela série True Blood, eu não sei se vocês assistiram, mas uma vampira foi transformada e ela era virgem, ela foi transformada virgem. Então toda vez que ela vinha a ter uma relação sexual, ela sofria, de certa forma, com a perda da virgindade, né, do rompimento do ímen. E é bem interessante que toda vez que ela ia ter uma relação, ela sentia dor. Isso é uma situação bem complicada, bem estranha, né? E foi abordada no seriado que a gente viu na televisão, algumas pessoas assistiram, né? Recomendo, é bem engraçadinho o seriado True Blood que traz essa situação. Assim, um vampiro também, ele pode usar o seu domínio sobre o sangue para aumentar um atributo físico, tá? A gente viu isso em regras. Um vampiro, naquele vídeo que eu falei sobre a otimização das fichas, né, dos personagens, eu trouxe essa questão, né, de que você pode gastar um ponto de sangue para aumentar um atributo físico, somente físico, tá, galera? Ou ali força, ou destreza, ou vigor, tá? Quando o sangue de um vampiro é consumido repetidamente por um indivíduo, ele tem propriedade de criar um elo sobrenatural de fidelidade e dependência em relação ao vampiro que compartilhou, formando assim o que a gente chama de laço de sangue. Um vampiro também pode presentear um mortal ou um animal com uma dose de seu sangue. Enquanto o mortal tiver o sangue do vampiro em seu sistema, ele será considerado um carniçal. Usando também o sangue, galera, o vampiro pode parecer um pouco mais humano, tá? Um vampiro, não sei se vocês sabem, os vampiros não precisam ficar piscando os olhos, mas muitas das vezes um personagem vampiro gasta pontos de sangue para deixar a pele um pouco mais corada, né? Menos pálida, para fingir ali que está respirando. Até mesmo para ativar o batimento cardíaco, né? Essas situações acontecem muito caso o vampiro esteja sendo investigado ou por um inquisidor ou pela igreja, né? Ameaçando a sua integridade física. Muitas das vezes o vampiro gasta um ponto de sangue para poder assumir uma característica mais humana, mais viva, né? E por último,
mas não menos importante, né? Um vampiro usa o seu próprio sangue para criar novos vampiros através do processo que a gente conhece como abraço, aonde o vampiro drena todo o sangue daquele mortal e em seguida esse vampiro corta o seu próprio pulso e dá sangue para aquele cadáver recém-criado, fazendo uma reanimação, transformando aquele morto em um morto-vivo, transformando aquela vítima em vampiro também. Esses detalhes sobre sangue a gente vai seguir mais um pouco, porque, por exemplo, uma questão que eu sempre me perguntava em relação a rebanho. O rebanho, aquelas pessoas que são o rebanho do vampiro, elas sabem que o vampiro bebe o sangue delas? A resposta é sim, tá, galera? O rebanho, ele, na verdade, ele doa o sangue para o vampiro de livre e espontânea vontade. Não é nenhum sacrifício. Assim, na verdade, eles sabem que o vampiro bebe o sangue e eles gostam de serem sugados. Alguns deles sentem até prazer, tá? Outras vezes eles acham que é algum culto religioso, então eles aceitam essa situação. Mas o importante é responder que o rebanho, sim, eles sabem que o vampiro drena o sangue deles. E vale lembrar também, galera, para quem não sabe, toda vez que um vampiro mordeu o pescoço ou mordeu o pulso de algum humano, depois que esse vampiro se alimentar, ele pode simplesmente lamber os furos, né, lamber essa ferida, que essa ferida se fecha e cicatriza, como se nunca tivesse sido furada, tá? Deixar essa observação aí também pra galera que talvez não saiba isso. Uma outra coisa interessante é que o vampiro, tá, galera, não pode comer nada que não seja sangue. Se de repente o teu personagem está numa situação na qual alguém oferece vinho ou oferece uma comida e o seu personagem vampiro come, é questão de tempo para o seu personagem vomitar tudo que foi ingerido, tá? Apenas aqueles personagens que possuem uma qualidade bem específica chamada ingerir comida, tá, galera? Essas qualidades e defeitos vocês encontram nos livros de clã, nos libelos sanguíneos, você encontra também nas últimas páginas do livro básico de regras, tem vários exemplos de qualidades e defeitos para vocês irem incrementando os personagens de vocês. Vamos falar um pouquinho também sobre outras situações bem inusitadas, como, por exemplo, diz pra mim, a metamorfose, quando um vampiro se transforma num animal, num lobo, num morcego, o que acontece com a roupa dele, velho? Assim, então, de acordo com o livro, de acordo com a regra, se um vampiro se transformar num animal, ou se um vampiro entrar em forma de Zulo, né, aquela habilidade nível 4 de vicissitude, ou se o vampiro se transformar em névoa, usando metamorfose, ou se o vampiro utilizar tenebrosidade, aquela forma tenebrosa, né, na qual ele se transforma numa sombra que pode passar por frestas, é um poder bem interessante, bem legal. O que acontece com a roupa dele? Então, de acordo com a regra, cara, é como se a roupa simplesmente se transformassem junto com o vampiro, tá? Quando o vampiro sai da forma de névoa ou sai da forma de sombra, ele não fica pelado, tá, galera? Simplesmente as suas roupas se transformam junto com ele, tá? Assim como os seus pertences, objetos pessoais, também, se de repente o vampiro tá ali segurando um livro ou segurando uma adaga, ela se transforma junto, tá? Apenas objetos grandes que não se transformam. Assim, uma outra pergunta que eu tenho visto bastante na nossa comunidade, né? Se o vampiro sente dor. Então, galera, o vampiro, ele não fica doente, tá? Mas ele sente dor sim. Tanto é que quando você tem uma aventura que envolve tortura, o vampiro realmente ele vai sofrendo ali dano, sofrendo dor, porém essa dor não é uma dor contínua, tá? Essa dor para. Mas a tortura é um método bem eficiente, né, principalmente na Idade Média, para que vampiros ou outras criaturas confessem seus pecados e seus poderes sobrenaturais. Uma outra pergunta também que eu anotei aqui para poder trazer para vocês os vampiros não respiram, portanto eles podem andar debaixo de água sim. Existem vários casos e várias crônicas que o vampiro entra num lago
e fica lá debaixo, ou vai andando por baixo da água. Ele não tem a necessidade de respirar, então ele pode andar debaixo d'água sim, tá? Um vampiro também, ele não precisa ser convidado para entrar numa casa de um humano. Existia uma lenda antigamente que essas criaturas maléficas, né, os vampiros, só poderiam entrar na casa da vítima se fosse convidado. Não, nada disso, cara. De acordo com o Vampiro Idade das Trevas, se o vampiro tiver que invadir a casa de alguém, de um mortal, ele vai invadir, vai matar todo mundo, e não tem essa de convite não, tá? Outra coisa, o vampiro ele não se cansa, tá? Ele não fica ofegante, mas como nós falamos anteriormente, um vampiro pode suar sim e pode chorar sangue sim. O corpo do vampiro, galera, não brilha quando tem contato com o sol, ele pega fogo mesmo. Se um vampiro ficar exposto ao sol, ele vai pegar fogo. A gente viu recentemente aí esse filme Crepúsculo, né, que algumas pessoas gostaram, e trazendo a informação de que o vampiro ficar no sol e o corpo ficar parecendo purpurina, não sei o que eles disseram, sei que o corpo fica brilhante, aquilo ali não existe, tá, galera? De acordo com o nosso jogo, isso não tem nada a ver. Um outro detalhe também é que alho, prata e ferro não fazem a menor diferença em relação aos vampiros, tá? Algumas lendas dizem, né, de alho, de prata, isso nada a ver. Com o vampiro não tem nada a ver. Outra coisa também são em relação a crucifixos e igreja. Também não faz nada de mal ao vampiro, tá, galera? Tanto é que tem vários vampiros, principalmente do clã La Sombra, que se infiltram na igreja, no clero, tornam-se bispos, arcebispos, cardeais, membros muito notáveis e importantes da Igreja Católica. Agora, se esse vampiro tiver contato com a fé verdadeira, com relíquias sagradas, água benta, esse tipo de coisa, aí sim, tá? O vampiro pode sofrer dano, pode ser repelido, isso pode gerar um problema muito sério. Esses detalhes sobre fé verdadeira a gente vai ver um pouquinho mais para frente, quando a gente voltar a analisar o livro básico de regras, que traz um capítulo bem grande, trazendo vários detalhes sobre fé. Outro detalhe sobre os vampiros é que a estaca de madeira no coração, se fincada no coração de um vampiro, não mata, tá, galera? A estaca de madeira ou uma flecha de madeira que atravessar um coração de um vampiro simplesmente paralisa o vampiro fica paralisado, mas não o mata. A gente pode ver também um pouquinho mais para frente as regras para poder estacar um vampiro, que não é uma coisa fácil de ser feita, tá? Espelho e poças d'água, os vampiros possuem reflexo em espelho normalmente. Apenas os vampiros do clã La Sombra que não possuem reflexo, tá? Os demais clãs possuem reflexo em espelho normalmente. Um outro detalhe também aqui, como nós falamos, vampiros tomam banho? Sim, aqueles que querem tomar, que de repente se sujaram de sangue ou se sujaram de lama num confronto, num combate, eles podem tomar banho toda vez que eles quiserem. Isso não tem problema nenhum. Um outro detalhe que a gente traz para vocês é o dente do vampiro, aqueles caninos pontiagudos. Ficam sempre para fora, sempre à mostras? Não, galera. O dente do vampiro, o canino protuberante, ele não fica, ele fica retraído somente quando o vampiro perde o controle ou quando o vampiro quiser, esses caninos aparecem, tá? Eles ficam visíveis. Um outro detalhe também sobre os vampiros é que é muito difícil, galera, muito difícil um vampiro ficar acordado durante o dia. É um sono arrebatador que o vampiro, quando o dia começa a clarear, que o vampiro sente. Então a chance de um vampiro acordar no meio do dia ou simplesmente se manter acordado durante o dia é muito difícil, é praticamente impossível. E outra coisa em relação, que é verdade, né, em relação aos vampiros, é que eles possuem medo de fogo sim e medo do sol sim. Os vampiros, quando são confrontados com uma fogueira muito grande, se eles não conseguirem passar num teste de coragem, muitas das vezes esse vampiro vai correr aterrorizado com medo do sol ou medo do fogo, que são duas substâncias muito, muito mortais para os vampiros. E o último detalhe que a gente traz para vocês, que uma das perguntas que eu separei aqui, o que acontece quando o vampiro morre? Morre, a morte final. Não é torpor, o vampiro morreu. Então, galera, se o vampiro for
muito antigo, for um ancião realmente, na hora que esse vampiro morre, ele é transformado na hora em pó. Ele simplesmente, instantaneamente se transforma em pó. Agora, se for um vampiro recém-criado, ele vai ter o estado físico, né? Ele não vai virar pó, ele vai virar como se fosse um corpo ali meio com decomposição avançada, porém ele não vai virar pó instantaneamente, tá? Existe essa diferença de acordo com o tempo de existência do vampiro, tá, galera? Isso também é um detalhe bem interessante que muita gente não sabe. Então é isso, galera. O vídeo de hoje eu achei bem interessante, eu achei bem inusitado, tá? Essas questões bem bizarras. Se você tiver algum questionamento, alguma pergunta que você queira fazer pra gente, manda aí, deixa nos comentários, manda uma mensagem pra gente aí, comenta aí embaixo, tá? Que a gente vai tentar responder dentro das nossas possibilidades, essas questões tão estranhas que envolvem o nosso RPG Vampiro a Idade das Trevas e Vampiro a Máscara também. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Foi um vídeo um pouco diferente do padrão que a gente vem seguindo, mas eu achei bem pertinente de acordo com os últimos acontecimentos, principalmente no Facebook. Tá bom, galera? Um abração a todos aí e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, valeu!